Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Boa noite meus amigos, boa noite a todos vocês que estão conosco agora no FAC 67, muita paz. A gente já colocamos uma musiquinha já para mexer na nossa sintonia, para a gente entrar no clima. É uma prece é o Nosso Pai Nosso numa versão maravilhosa por Marcos Viana no disco Francisco de Assis. Utilizamos ela acho que no áudio se não me engano foi Calma Interna, né? Alguma coisa assim do intermediário, não me lembro, mas enfim, vale a pena para quebrar já quebrar no sentido bom, né? Na verdade juntar, né? Não seria quebrar o nosso clima aqui hoje. Agora são 8:55, atrasamos um pouquinho, 5 de Brasília, né? 8:12, são 20 de dezembro de 2012 e a gente está aqui junto no FAC. Hoje tiveram várias coisas legais. O nosso canalzinho, eu tô com um sistema um pouquinho diferente, então eu tô um pouco atrapalhado aqui, mas tudo bem, vamos lá. Hoje eu não vou mostrar as perguntas lidas, vou deixar o canal aberto, porque o espaço meu tá pequenininho, eu tô usando um monitor bem pequenininho aqui, então eu tô quase apertado aqui, né? 2012 não, perdão, 2011, né? Ou seja, sinal que o mundo não acabou, né? Se eu fui lá no futuro, eu tive uma pré-cognição aqui, não acabou, então isso é um aviso. Calma, foi o pior que engraçado que eu olhei aqui em 2011 e falei 2012. Ou então, essa hora, ano que vem, a gente vai estar falando assim, ano que vem. O pessoal, os sobreviventes, somos poucos nessa sala, no mundo que ficamos. O mundo foi embora e ficou só a gente. O resto teve a projeção geral, né? A última projeção de AU.
E vai ser quando mesmo? É 21 de dezembro? Qual é a data mesmo? Curioso isso, 21 de 12 de 2012, não é isso? Caramba, exatamente hoje. Então, de 2012, isso é uma precognição aí, um aviso aí, mediúnico. Mas tomar cuidado, que vai faltar um dia para acabar o troço todo aí, hein? Vai fazer 10 anos de casamento também. Vamos lá, né? Vamos lá. Quer dizer, você tá fazendo 9 hoje, né? Olha, ele deu uma mensagem subliminar aqui pra gente direto, né? Parabéns pra vocês. É difícil, viu? Hoje em dia ficar um ano casado, a pessoa já é quase um... Né? Já é pra apertar a mão e falar, legal, né? São heróis. O negócio tá difícil. Seguinte, a gente tá tendo... Eu vou estar sempre falando isso aqui, né? Esse grupo hoje está mais controlado. A tendência é começar a criar várias... as ligações aumentarem, ou seja, como vocês estão... Quem está assistindo em vídeo está vendo o pessoal conversando na sala. Quem está vendo em áudio é uma coisa realmente mediúnica. Quem está ouvindo está agora só participando. Então a gente acaba fazendo um pouquinho dos dois aqui para não atrapalhar. Esse grupo tem... Então o envolvimento, seja na vida pessoal, seja no trabalho, ou seja em qualquer... quando acontece, a gente precisa de regras de convivência. E nem todo mundo tem essa regra do respeito, do bom senso, do equilíbrio. Então, eventualmente, vai ter pepino no grupo da gente aqui. Vão ter alguns, né? E a gente vai ter que ter sempre maturidade, calma e principalmente pé no chão para nunca desviar do caminho tranquilo, do caminho da simplicidade, sem complicação, né? Tiveram no canal à tarde, ou essa tarde, algumas manifestações, inclusive de origem mediúnica, que eu fiquei sabendo, né? Eu não vou comentar nomes, nem de quem foi, se foi, né? Vai ser bem sutil. Mas o que fica é muito simples. A simplicidade é um pensamento mais tranquilo que quando você... É muito difícil ser simples, é a verdade. Normalmente, todos nós complicamos facilmente. O estado emocional da gente faz isso. Rápido, né? E se a gente tenta pensar demais e nem tem essa capacidade toda aí, que também mistura a emoção com o pensamento e vira a verdadeira ECA, né? Colocar a cabeça certa, do jeito certo, com o emocional certo, é tarefa para raras criaturas. Raras criaturas conseguem fazer isso com maestria. A grande maioria da gente está todo mundo em verdadeiro... e a gente vive um processo coletivo. Isso é muito interessante. As pessoas falaram assim... Teve uma pessoa, um nosso amigo daqui que é médium, né, ele passou umas informações no site. A mensagem é bem simples. Se eu fosse um mentor, eu, Saulo, né, desencarnado, você está lá, fosse um mentor. A última coisa que eu faria, na minha concepção de cabeção, de ser humano, de ex-baiano ou baiano, enquanto encarnado eu vou ser baiano sempre, né? Depois de desencarnar eu vou falar, era baiano, né? Eu jamais diria, a não ser por um motivo muito especial, como acontecia, né? E chegaria e falaria, eu sou fulano de tal. Eu estou só pensando, por enquanto. Certo? E nos aspectos espirituais, nós temos que tomar absoluto cuidado com vários ângulos. Eu não estou falando que... Porque espírito mente. Espírito mente não mente pouco, não. Certo? Primeiro que se a gente pegar os fatores que fazem uma pessoa ficar num lugar... Cada um em um ponto no Brasil, dentro da sua casa, ou seja, não há uma egrégora. Egrégora não tem, pode haver uma sintonia entre um e outro. Agora, egrégora é quando tem 10 pessoas, 5 ou 2 pessoas no mesmo ambiente. É claro que há uma energia, há um envolvimento, há uma coisa boa. A cada pessoinha pensando lá na sua casa, você vai criando irradiações. Essas radiações seguem em todos os lugares, né? Eu estou mastigando aqui para chegar no ponto, né? Como diz o Moção cercando o Lourenço, né? A gente tem que ter muito... porque eu sou muito delicado no aspecto... Delicado, ó, sem falar que sou delicado, aí o negócio fica feio aqui, viu? No aspecto do equilíbrio, né? O equilíbrio é uma coisa muito importante pra gente, né? Aí você chegar a ponto de
a gente chegar num local e, por exemplo, você vai numa igreja evangélica, me falaram que aqui as pessoas tiveram grande energia emocional, que todo mundo sentiu essa energia. Você vai numa igreja sem julgar ninguém, viu? Sem julgar ninguém, isso que eu vou falar. Todo mundo sente o Espírito Santo lá, que é quando acham que não sentem por tabela Jesus, né? A gente atribui quase todas as nossas conquistas ao externo, nunca foram nós, né? As pessoas sentem um grande envolvimento coletivo ali, uma energia que as pessoas saem chorando. O que elas sentem ali? Será Jesus? É um magnetismo delas próprias, claro, com um grupo de mentores, de espíritos, e também dessa egrégora chamada Jesus, né? Que não é um só espírito, são várias quantidades de energias que trabalham dentro dessa manifestação. Então, quando você fala que sente uma coisa coletiva, essa coisa acontece quando você dá abertura a isso, né? Eu fico muito assim, é normal, essas coisas acontecem, mas eu vou lhe ser muito sincero, a gente precisa de muito pé no chão e lucidez para todas as coisas que acontecem com a gente no aspecto. Primeiro que, por exemplo, existe o fator anímico. Não vem me dizer que é bem básico. Pode ter sido, vamos abrir a possibilidade, a simples possibilidade, simples, certo? De que você tem um espírito se manifestando, certo? Seja qual for. José, Ciclano, enfim. Quando ele tentar fazer isso, ele vai tentar se comunicar, ele vai depender muito da sintonia do ambiente, né? Mais do aparelho que ele vai utilizar, que como chama na Umbanda, chama um aparelho também, em alguns aspectos, mais do médium que ele vai utilizar para isso acontecer. E principalmente o propósito daquele encontro, né? Como essa informação vai levar. E dentro disso, do médium, existe animismo, processo egóico, e não estou falando de um, eu estou falando de todos nós. Porque se a gente fosse, eu estava pensando, se eles fossem escolher, eu não estou falando de perfeição não, se eles fossem escolher uma pessoa perfeita para trabalhar, ninguém não ia achar eles não iam encontrar uma criaturazinha para poder fazer o trabalho, né? Mas nenhum isso ia acontecer. Então eu acho que a gente tem que ter pé no chão por essas coisas de comunicação. Todo mundo tem um pouco de experiência, eu também tenho alguma, para trocar, alguns estão em aprendizado, né? A gente precisa ter muito cuidado com um aspecto. O que importa é simples. Se chegar agora o Joãozinho aqui na sala que a gente não conhece, de repente ele vir pra gente, eu estou dizendo o Joãozinho pessoa, e passar uma mensagem pra gente, beleza, a mensagem dele é legal, esse conteúdo é válido. Mas eu acho que a gente tem que tomar, inclusive, o médium e as pessoas que estão trabalhando, muito cuidado no aspecto de que isso influencia, certo? Esse aspecto. Agora, isso é extremamente natural quando, por exemplo, se eu chegasse para você aqui agora, eu preciso pedir um conselho. Eu quero um conselho seu, você pode me dar um conselho? Aí você vai, não, vai por aqui, ó. Se de repente, eu vou pensar no conselho, mas se de repente aquela pessoa fala, não, tem um espírito aqui mandando você por aqui, ou então incorpora, que é pior ainda, e fala, vá por ali, a minha cabeça vai ficar extremamente confusa. Porque nós somos frágeis no aspecto direcional, nós somos carentes no aspecto espiritual. Então a menor comunicação mexe muito com a gente. Mas enfim, é preciso saber de uma coisa. Isso é assim, espírito mente e pessoa também pode. Não mentir conscientemente, mas mentir no processo do seu subconsciente, até com necessidade de carência. A gente tem que ter muita lucidez em todos os pontos possíveis. E principalmente num grupo que trabalha com lucidez. Que a gente tem como base a lucidez no corpo físico. Eu estou falando de lucidez. Porque se você... Não precisa você falar, eu não quero saber se foi verdade ou se não foi. Não faz diferença para mim. Você, para você mesmo, aí agora, responda dentro do seu coração. O que está sendo feito para a sua própria consciência, o que vocês têm acreditado ou não, se tem ponderado nesse aspecto. Porque você faz parte desse processo. Se você não tiver lúcido com você mesmo, amigo, o resto todo não faz diferença. É como se você necessitasse lá fora encontrar a saída para isso. É importante responder de verdade, né? Não é externar. As pessoas, quando a pessoa tem muita necessidade de provar ao outro, eu acho o processo psicológico é o seguinte: talvez se eu fizer, eu mesmo acredite ou eu reforce, né? É importante assim, a comunicação existe, eles trabalhavam em centro, cara, é pepino.
Eu lembro com o Celso lá no Leopoldo Machado, lá no Dique do Tororó. A gente tinha reuniões lá em Salvador, né? O Celso era o diretor da sala mediúnica, vários médiuns e tal. E que ele tinha as reuniões, chamava reuniões pé no chão. Você, seu médium, eles percebem isso, né? Aí nós chamava a pessoa com carinho, falava, ó, você precisa cuidar mais do ego, né? Porque às vezes médium tem isso. Não estou falando que está acontecendo isso aqui. Estou falando que são possibilidades que a gente tem que estar o tempo inteiro. A coisa mais complicada que tem é colocar pessoas juntas para fazer qualquer coisa. Sempre tem um processo. E essa abertura de lucidez é uma coisa muito, muito necessária para a gente. A gente precisa de verdade. E outra coisa, a mais importante, nós estamos lidando com pessoas aqui dentro. E pessoa, meu irmão, junta pessoa é como juntar merda. Nós somos extremamente complicados. Todos nós. Sem distinção. E mais ainda, não em qualquer situação pondere e desconfie. Um projetor lúcido, ele tem que ter isso quando sai do corpo. Se o cara chegar para você falar que é mentor, não acredite. Exteriorize energia, porque se for mentor não vai doer nada nele. Certo? Não, eu sou mentor, beleza. Não quero nem chegar perto, sabe? Porque eles fazem isso. A grande maioria dos espíritos não consegue nem fazer isso porque estão em processo de desequilíbrio no umbral, né? Mas uma boa parte, uns pouquinhos mais inteligentes, eles manipulam muito fácil os projetores também. É só falar que é mentor. Várias vezes eu vim mexendo em meu próprio ego, como mostrando, uma vez ele estava mostrando um vídeo para mim assim, isso eu semi-consciente fora do corpo, sabia que estava fora do corpo, mas não ligava muito, né? Eu não tinha despertado, não dava naquele clique que dá, né? Aí o cara sentado, mostrando um monitor para mim, mostrando um vídeo, olha que coisa interessante. Olha, Saulo, muito legal, tal, mexendo no ego, né? Isso é coisa que eu tomo muito cuidado. Porque o tempo todo tem gente lá no Iva, pô, muito legal, Saulo, bacana, tal. As pessoas, aquilo, queira ou não, é um retorno, é uma forma carinhosa. Eu recebo como um carinho, mas eu a todo momento trabalho minha cabeça nesse aspecto. É simples. Não faz merda nenhuma, é só um projetinho que você mantém durante alguns minutos, algumas horas de sua semana, que nem faço sempre, né? E parece que alguma coisa, é aí que mora o grande detalhe. Não é só parte da sua vida, é uma coisa simples. E você tem que estar sempre cuidando nesse aspecto. Aí o cara lá mostrando o vídeo, não, porque é legal isso aí, muito bacana, mas olha, você precisa cuidar mais disso, porque, ó, sabe, ele me puxava direto, eu comecei a sentir, perder a vontade de fazer no momento que ele falava aquilo. Aí na hora que bateu um clique, eu questionei aquilo. Não, mas por que você está me falando isso, né? Eu não deixo de trabalhar, eu não deixo de ganhar vida, de estudar, sabe? Eu faço isso porque eu me sinto bem e vejo as pessoas se sentindo bem também, né? Aí eu comecei a perceber, eu saí do processo. Eu consegui sair era um magnetismo que me prendia naquilo. Eu consegui sair daquilo e percebi a artimanha da criatura naquele momento, né? E ele deu risada depois. Ele deu risada, ele sorriu, como se estivesse falando para mim, dessa vez você passou, né? Como se estivesse falando, você já caiu outras vezes, né? Aí você perde a consciência e acorda desmotivado, desanimado. Então toda manifestação, seja ela no corpo, seja você com outra pessoa, sempre pense, sempre analise, sempre venha. Nós temos que pensar e mais, nós temos que questionar também. Não pode questionar espírito, pode e deve. Allan Kardec fazia isso. Você acha que Allan Kardec, quando foi ver as mesas girantes, as mesas que batiam lá, ele saiu acreditando? Ele foi lá ver se era verdade primeiro. Ele foi lá ver se não. A gente tem que fazer de verdade, não é falar não, Marcelo. É fazer de verdade. É ponderar no que está sendo falado. A partir do momento que vem uma mensagem aqui para o canal e as pessoas falam que foi... Eu não vou nem falar quem foi falar. Sinceramente, essa ponderação eu não consigo enxergar. Com todo o respeito que eu posso ter a você. Porque é importante a abertura de lucidez no mais amplo processo. Nós somos um grupo de amigos. E amigo tem que falar para o outro. Tem que falar, cara, vamos... O importante é que nós... Eu preferia um conselho seu pessoal do que chegasse uma pessoa e falasse, ó, não, seu X está aqui, sabe? De coração mesmo. A gente precisa de toda a ponderação possível, porque, cara, você não tem noção do seu poder de manipulação e dos espíritos sem querer. A gente tem um poder, por exemplo, poder de comunicação, né? Como tem tantos outros, as pessoas criam religiões com isso. Religiões que, inclusive, muitas vezes parecem criar lógicas, no instante viram um processo de a amizade significa com todo o respeito do mundo, um está junto com o outro nesses aspectos. E mais, se somos um grupo,
um grupo em aprendizado que busca lucidez, nós precisamos botar tudo na mesa, certo? Com calma. Qual é o objetivo da gente? Abrir a lucidez, né? Se a gente aceitar sem pensar, essa é a lucidez que a gente busca. Se a gente aceitar qualquer informação sem questionar, quando eu falo questionar, não é só usar o pensamento frio e calculista, não, o carinho também pelaquela pessoa, quem sabe alguma coisa, eu posso até estar errado, estou disposto a abrir a mão aqui e falar, não, legal, né? A gente precisa disso com todas as forças, para quê? Para criar um grupo saudável, com menos possibilidade de assédio, com menos possibilidade de viagem na maionese, cara. A quantidade de viagens na maionese que a gente vê por aí é uma coisa assim que a gente... E bondade de verdade, isso é bondade, sabe? Dentro de um centro, quem trabalha em centro espírita aqui sabe disso. Quem trabalha em centro de vocês aqui? Eu tenho certeza que um monte de gente vai falar. Eu trabalho, eu vou, eu frequento, tal. Espírita esotérico, qualquer coisa, né? Dentro do centro de vocês, não tem dificuldade? Não tem problemas daquele cara diferente? Tem um monte delas, né? Eu tinha amigos, você tem ideia, uma vez eu levei um amigo meu, né, nós levamos um amigo meu para um centro espírita, rápido, meio, a gente frequentava, vamos levar para o centro. O cara era meio complicado, tal, não vou falar nome. Chegou lá, ele, tá, primeira semana, segunda semana, terceira semana, é impressionante, bicho. Eu fiquei até me sentindo mal. Ele se envolveu com a esposa do diretor da casa e se parou, ele está casado com ela. Foi um pepino dentro da casa, meu amigo. Foi um pepino. O cara saiu, ficou sem cabeça. Essas coisas acontecem a rodo. Isso é processo, se é assédio ou não sei. A verdade é que, independente de ser ou não, a complicação da gente é uma coisa fora de série. E a gente precisa de pé no chão. Então, quando for passar uma comunicação, quando for conversar, quando for ter uma reunião, isso não é regra nem nada. É o bom senso de cada um. De o que nós estamos querendo para a nossa vida. Se você sair pensando assim, porque nós vamos encontrar, o processo é como se fosse hipnótico, ele vai aos poucos, assim como para você cair demora, para subir também demora, e o processo de ida é que nem o primeiro pensamento, aquele áudio, você vai entrando, depois você não sabe nem como é que chegou lá. O processo, é preciso estar em observação sempre nisso. Mas vamos continuar aqui. Eu pensei bastante sobre isso, analisei com carinho. Meu objetivo é sempre, principalmente a preocupação, porque é não bagunçar, nem criar mais nenhum tipo de atrito, porque eu sei que vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer, né? De verdade, eu tenho absoluta certeza pleonasmo, mas eu tenho os pleonasmos aí, a gente vai ter pepino aqui no canal muito em breve, porque nós somos pessoas. É por isso que a gente vai começar sempre com aquela coisa da casa do caminho, sabe? Agora nós esquecemos os atritos, nós somos amigos, agora nós vamos trabalhar, sabe? Vamos pensar em quem está precisando de ajuda, porque tem um monte. Significa abrir mão do ego, abrir mão dos defeitos, das dificuldades nesse momento para o trabalho, né? Abrir mão de todas aquelas concepções que nós temos sobre acerca de várias coisas, para poder amparar. Como é que eu posso fazer para ser útil? Isso é lucidez no corpo. E mais ainda, isso é abnegação num aspecto profundo. É quando você reconhece que tem um erro, para com aquela culpa desesperada, até a briga um com o outro, até a necessidade de um estar ali, outro está aqui, e começa e se preocupa com o ponto específico. Peraí que o computador aqui está me dando 10-0 aqui. Certo. Vamos lá. Eu vou dar continuidade. Tem uma pergunta aqui chegou da Cecília. A Cecília Alves está sempre com a gente aqui, ó. Quem quiser falar, já vou dar questionamento nas perguntas aqui, porque senão a gente ficar só num tema, não sai daqui. Já tem o quê? 23 minutos de gravação, eu estou nesse assunto só. A Cecília pergunta o seguinte: visão. É a pergunta da Cecília Alves. Ela é amiga nossa lá, acho que deve estar no grupo da gente até. Certo dia eu estava na casa do meu pai, sábado à noite, quando ele chegou um pouco bêbado. Ele se dá o prazer de no final da semana, chegou um pouco bêbado, peraí que ele se dá esse prazer no final de semana, certo? Deitou-se no sofá e dormiu comendo como é, rapaz? Dormiu comendo pizza? Não, dormiu, certo? Dormiu comendo pizza, cara, tem que ser ninja, né? Ele estava com sono e descontraído na cozinha ao lado, comendo a pizza, agora deu certo, com algumas pessoas da família. De repente viu um homem indo em direção ao sofá que ele estava, uma visão meio turva, pois a sala estava sem luz. Achei que fosse imaginação e falei para a minha madrasta quem é aquele homem que passou. Quando de repente vimos o gemido bem alto que meu pai deu.
Deduzi que era um obsessor sugando o álcool. Um obsessor, enfim, né? É uma figura estranha, alta, sem camisa, de bermuda, descalço, e como se estivesse seguindo, pois passou direto para o sofá sem olhar para ninguém. Ele queria pizza, né? Que pessoa é tão malvada. Sempre não, pô, que é isso? Esse obsessor se defendendo, né? Eu só queria pizza. Que malvado. Como se estivesse hipnotizado. Bem, a pergunta é, como se dá esse processo de captação do álcool nas pessoas que bebem? Normalmente, né, pelo menos a informação que nós temos, o álcool ele entorpece a consciência, que naturalmente entorpece a aura, né? E essa energia do entorpecimento, ela só consegue, só o corpo acontece. A pessoa beber fora do corpo, depois de desencarnada, ela não fica bêbada. Então a necessidade de encostar numa aura com 51 é drástica, é necessária, né? Aquela borruma ali, que ali tem um tatuzinho, um erva doce, né? Aí a pessoa encosta para sentir aquela, e praticamente é como deitar no ombro, assim, ele encosta, é um processo total de, porque dentro da faixa de atividade, que é daquela aurinha mais densa, aquele globo plasmático que a gente tem, ali dentro a reação de todos os nossos pensamentos também ficam ali, de pensamentos, ideias, energias, enfim, ficam naquele processo ali. Então quando alguém encosta, e principalmente havendo sintonia, isso aí é importante. Por que há sintonia? Pode ser que seja já um fofuzinho amigo, né? Que sempre está perto, um parceiro, rapaz, né? Divide, só não divido na hora de pagar, mas no momento de beber, tal, tá lá junto, né? Isso acontece. Tem um áudio que eu até coloquei aqui, foi Sexo e Destino. Sexo e Destino tem uma parte que tá lá no soundcloud.com/Saulo Calderon. A gente botou ali eu botei um áudio, esse áudio lá, né? Que o cara vai beber, aí vem um espírito assim, eu quero beber também, eu também quero beber. Aí vem um, bebe, dá aquela golada, ele sente aquela sensação, né? Aí vem o outro, também dá aquela golada. Então é um processo, claro, você tem a vontade, então a influência, né? Há o acesso mental também, né? De André Luiz, do livro Sexo e Destino. E quando há o processo energético, então a assimilação, e aqueles dois eram obsessores, eram espíritos que por algum motivo, não fica explícito ali, perseguiam ele. E ele era parte de um grupo. A gente pensa, pô, coitado, caramba, ele era parte do grupo. É a parte encarnada só, né? Se você bebe, eu tô querendo beber, é simples. Por que não? Vamos dividir aí, pô. Todo mundo junto, né? O processo da caridade acontece mesmo quando a gente não quer. É impressionante. Aqui então, tal. Nesse caso aí, ela me disse que tem praticamente uma clarividência aqui, né? Ela enxerga um vulto, né? Ou por ajuda dos mentores ou não, e ela enxerga um espírito indo em direção ao Pai, que coincidentemente dá um gemido, ou seja, boa coisa se foi isso mesmo que aconteceu, se realmente não foi coincidência, boa coisa ele não fez, né? Dá um gemido, alguma coisa, o processo energético ali, daquilo ali pode ter reagido de alguma forma. Inclusive, a pessoa quando bebe, ela fica com a aura mais solta. Isso dá uma certa liberdade mediúnica, porque nós somos espíritos, né? Mediúnica eu falo, a capa mediúnica porque ela consegue entrar em contato às vezes em desequilíbrio, né? Com consciência em desequilíbrio, né? Nós tivemos um caso eu não vou falar nomes, mas Marcelo vai saber do que se trata, né? Mas eu vou manter esse nome, um exemplo disso. Um amigo nosso que com a gente, ele se aproximou uma época lá do trabalho e tal, e depois se afastou. Aí ele sumiu tal. Aí um dia eu recebi uma ligação dele, que ele tal, queria me ver e tal. Aí ele tinha usado LSD, né? Eu estou falando de um processo de assédio fortíssimo, né? Nesse uso, ele ficou totalmente transtornado, desequilibrado, total isso. E nessa hora ele disse que começou a ver ao redor dele vários espíritos em desequilíbrio. Ele via por todos os lados. Se era alucinação, se era reação do seu subconsciente, se por ter estudado espiritualidade, enfim, não dá para falar. Aí foi um processo louco, assim, né? Ele enxergava claramente os espíritos fazendo tipo um mantra ao redor dele para ele se matar. Você vê que na época
mordeu um dedo dele e arrancou o dedo nessa hora que fez o LSD com a boca, claro. Perdeu um dedo, né? Você vê um negócio assim, batia a cabeça no chão, foi uma coisa louca assim, né? Aí ele, do momento que acontecia aquilo, ele disse que me via espiritualmente ali. Eu falei, não era eu. Era uma reação do seu subconsciente novamente, vendo um mentor tentando lhe ajudar, ou coisa parecida, ou então uma busca do seu subconsciente pela ajuda, né? Aí eu falei para ele, por isso que ele veio atrás. Eu falei, e assim, esse é um processo claro que houve assédio. Coincidência ou não, isso aqui eu estava na casa do Wagner Borges, certo? Ele me via fora do corpo, ele falou, em espírito, né? Era de madrugada, mas coincidência, mas não é essa a versão que eu acho que seja real. O Wagner, eu passei em São Paulo, fui fazer algumas coisas em São Paulo lá, tal, fui na revista Espiritismo, algum lugar lá aproveitando, né? Numa passagem que eu fiz uma época, fiquei na casa do Wagner Borges, uma semana, coisa assim. Aí um dia de manhã, o Wagner, é por isso que eu acho que foi assédio, né? Nesse caso em específico, o Wagner não sabia nem nada, nem dele, nem nada. Aí ele chegou, eu acordei bem cedinho, né? O Wagner, era uns 4, 5 horas da manhã, ainda não tinha nem amanhecido. O Wagner estava na varanda da casa dele, sentado, meditando, pensa, né? Do apartamento. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ô Saulo, e eu fui rapidinho sem fazer barulho, quando eu voltei ele percebeu, falou, quem é que tem uma pessoa assim tal, ele pela clarividência viu, né? Uma pessoa assim tal, e na sua casa, né? E eu sempre ponderando, mesmo o Wagner, fico meio cabisbaixo, não acredito em tudo não, Wagner, eu fico meio, qualquer um fica desconfiado, né? Aí mesmo assim eu ouvi, né? Não, tem essa pessoa aqui, cara, pede pra ele tomar cuidado. Isso foi 1 ano antes, ele falou, né? Porque eu vi um espírito assim, desse jeito, trabalhando desse lado nele, apertando o cardíaco. Ele falou, né? Na época eu passei a mensagem adiante, né? Eu cheguei, ó, o Wagner mandou ele falar isso aqui, né? Pra isso aqui. Aí aconteceu, isso aí foi um caso de assédio, né? E dizer que o assédio não acontece, que não é forte, a gente estaria, né? Outro dia estava um rapaz lá no lugar onde eu trabalhava, ele estava fazendo uma estatística, não sei de onde ele tirou a estatística, diz que em média todos nós durante a vida somos assediados de alguma forma, temporariamente, em alguma passagem, mas que 80% das pessoas, ou perto disso, são assediadas durante toda a vida, em algum aspecto. Tem algum espírito dentro de casa, ou da mãe, do pai, que acaba trabalhando algum processo lá. Então, o processo de assédio não é nenhuma novidade, nem nada disso, né? Tem processos de assédio que não tem, que você, por exemplo, vai num lugar que depende do tempo e da hora certa para que aconteça. Que trabalho em mediúnica, seja o que for, não resolve. É tão profundo, as raízes são tão longas que o negócio é devagar e sempre, sabe? É um negócio que vem na hora certa. Como aquela história que a gente conversou no FAQ de ontem sobre o Máscara de Ferro do Divaldo Franco. Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer falar? Agora é uma oportunidade boa aqui. Dizer, fala. Certo. Quer falar via voz. Vou dar voz para eles ali. Para quem? Para o Edson Abreu. O Dudu. Deixa eu ver se eu faço isso aqui também. Vamos deixar a pessoa participar. O Edson Abreu. Deixa eu ver aqui. Tal. 7 canal de promoção. Eu fui mais rápido que vocês, ó. Ô Edson, só um minutinho que eu vou parar aqui e você começa, certo? Pode mandar brasa aí. Então, gostaria de fazer uma pergunta, na verdade. Eu, na verdade, tenho tenho um trauma, na verdade, com relação, até medo mesmo, com relação à saída do corpo, e desde pequeno eu tenho pequenas catalepsias. E é muito engraçado que essas catalepsias que eu sinto sempre me causaram medo demais. Mas com o passar do tempo, uma coisa muito engraçada. Aconteceu uma coisa comigo que eu, deitado, né, da esposa, aí me vi em catalepsia, mas eu escutei uns berros muito engraçados, muito horríveis, né, por trás. Eu sabia identificar o que era isso, me deu um pavor tão grande. Aí com o tempo tentei me manter tranquilo e depois disso comecei a ter mais frequentemente essas catalepsias, quase uma vez por mês, mais ou menos, e nunca fazia trabalho energético, nada disso. E um belo dia eu me vi
fora do corpo. Eu vi uma coisa muito engraçada. Fora do corpo, me vi, aí fiquei tão assustado com a situação que voltei correndo pro corpo. Não consegui identificar, né? Eu percebi naquele momento o que você sempre falou nos seus fatos. Na verdade, fora do corpo, o pensamento é a ação. Não deu tempo nem de eu conseguir voltar, como é que eu vou dizer, e frear a minha volta pro corpo. Foi instantâneo. Muito engraçado. Eu gostaria de falar sobre essas duas situações. Eu tava ouvindo você, eu vou desligar seu microfone aqui, você tem um pequeno retorno aí, mas não pense que é pessoal não. O Edson, eu percebi uma coisa muito clara nas duas coisas que você falou aí, que é o medo estampado, né? O medo é uma coisa que lhe rodeia, né? O que é o medo, se não a insegurança, a falta de conhecimento e principalmente também incluindo a nossa cultura, né? Nossa cultura é violenta em relação ao medo. Falou de espírito, meu amigo, fala sério, né? Eu acho que das duas, por exemplo, a catalepsia é realmente, atualmente, para o nosso nível de consciência, a catalepsia é a verdadeira sensação da morte. Eu sempre falo isso. No dia que você morrer, amigo, acostume com a catalepsia. Acostume. Porque há grande chance de você sentir exatamente aquilo, só que não volta mais. Aí tem que ter calma e afastar, largar o corpo de carne lá, e por isso que é bom já ir treinando, né? Que vai ter que fazer de uma certa forma, de um jeito ou de outro. E quanto mais perto do corpo, mesmo com os laços já relativamente cortados, você vai ter dificuldade de ouvir os mentores, vai ficar aquele processo de confusão, porque você fica entre a dimensão material, a dimené e astral, já quase com os laços cortados, mas mesmo assim ainda preso magneticamente ao corpo. Então isso é bem complicado. A catalepsia causa extremo medo para quem não tem controle, para quem não está acostumado. É uma verdadeira sensação de terror não conseguir se mexer, e pior, ouvir um troço, porque a catalepsia você está sempre projetado, você está dentro da faixa limitado, não saiu do corpo ainda no aspecto, mas ali já é projeção, porque o corpo está dormindo, você já está acordado no corpo astral. Então você já pode ver espírito, ver às vezes embaçado porque está perto do corpo. Já pode ouvir, né, incluindo ouvir os berros que você falou que ouviu. O bicho pega mesmo. E dá medo para quem não está acostumado, né? Você, quando começa a ouvir no seu quarto, né? A grande maioria das pessoas se travam quando por quê? Porque a nossa cultura ainda é limitada. Nós não estudamos isso desde pequeno. Nós não sabemos, porque você imagina, pô, tem um cara desequilibrado no meu quarto, acabou, meu. Não quero conversar mais nada, né? Chuck que está no meu quarto ali, Fred Krueger, tudo que a gente tem na cabeça, eu sempre falo, são filmes de terror, né? Nesse aspecto. Então a gente tem o medo, é a falta de compreensão de do que são aquelas criaturas ali, né? Você falou que voltou pro corpo correndo, tal. Tudo isso é repercussão certamente você vai ver. Eu vou perguntar uma coisa, você vai me garantir. Você pode fazer técnica energética, paga a luz, sempre você tem aquele medinho, sempre você vai ter aquela reação, né? Apaga a luz, o homem some, né? Cadê o macho? Não sou eu, né? Sempre tem. É impressionante. Você riu porque é verdade, né? É justamente aí que entra. Certo, pode Vladimir, só um minutinho, só para concluir aqui. Aí você sobe, já sobe, não, você já está aqui em cima, né? Eu acho que você tem que tentar ler livros melhores, Edson, sabe? É aí que entra, por exemplo, com crivo e com bom senso, e tirando as coisas que você achar radical ou não, você ler um pouco os livros de relatos do Valdo, Projeções da Consciência. O Valdo, ele tem uma capacidade de lidar com medo muito legal. Não existe medo nele. Então é muito simples, ele sai do corpo e acabou. Vou sair. Por quê? Porque vou ficar no corpo para quê, né? De criar em você uma atmosfera diferente. Eu acho que a atmosfera que você está vivendo, ela tem causado isso em você, né? Essa coisa de espírito, tal, não sei o quê. É simples, são pessoas e pessoas desequilibram. Se você vai ter medo de um doente, a pessoa está doente, né? É que dizer que é simples. Você pode ou não, você pode se enclausurar, ficar preso, travar dentro de você mesmo, dentro daquelas visões, meu Deus, um espírito, eu vou sair, ele vai fazer barulho, ele vai rosnar. Pô, se o cara tá rosnando bem, ele não tá, meu amigo. Aqui é lugar para você rosnar, irmão. É lugar para você berrar aqui dentro. O que você tem, né?
O que eu posso fazer para lhe ser útil? É simples, é como enxergar a situação. E mais ainda, tem um cara desequilibrado no meu quarto. Eu vou me cobrir, barriga para baixo e me cobrir, ou vou ter calma, né? Vou pedir ajuda dos mentores? Claro que eu vou, mas eu sei que eles vão estar ali, mas na dúvida eu vou pedir. Estou sentindo uma energia estranha, sei lá, na hora que acontecer, você já fora do corpo, é essa hora que a gente tem que estar. Isso vem do corpo, essa lucidez não acontece lá fora. Essa lucidez acontece no corpo. É como você enxerga a vida no corpo, como você enxerga agora no dia a dia. Lá vai ser uma repercussão do que você é, porque você é a mesma pessoa aqui, só que mais limitada. Quando chegar lá, você é a mesma, um pouco mais solta. Tudo que eu vi em você foi medo. Não consigo ver outra forma, você tem que trabalhar nisso. Inclusive, tem pessoas que têm síndromes tão drásticas que acham que precisa de ajuda de análise mesmo. De um psicólogo, de uma ajuda mesmo, até médica. Conversar sobre isso, explicar, deixar claro, porque tem medos, meu amigo, que vão levar, você vai levar a vida toda esses medos, são medos e mais medos, né? Travas que acabam que às vezes sozinho não é possível. Ô Vlad, sobe aí, eu tô ficando quietinho aqui. Não, coisa rápida, só queria propor aí, Saulo, para você comentar alguma coisa a respeito de assédio através desses jogos online. Eu mesmo já me deparei com 2 pacientes aí com situações bastante graves, né? E aí, até com a ajuda de um amigo vidente, se viu que o garoto lá, que jogava às vezes dias e dias seguidos até desmaiar, de fome, de sede, seja lá o que for, estava acompanhado com uns 10 moleques também, tudo atrás da adrenalina, né? Vlad, tudo que nós fazemos, o caso do jogo é como beber, é como, sei lá, a pessoa tem um desequilíbrio em qualquer aspecto, ela vai ter uma reação naquilo, uma reação física, uma reação psicológica e uma espiritual também, né? Incluindo isso tudo, porque a verdade é que tudo que nós fazemos sem um bom senso vai repercutir para a nossa vida nesse aspecto. É bem simples, né? Eu joguei RPG, mas nunca fui louco, não. Eu brincava, tal. Dentro do aspecto, eu sempre busquei encontrar da forma mais. É claro que quando a pessoa é molecona, ela não tendo aquele discernimento correto, por fazendo besteira, precisa dos pais perto, né, de uma liderança. Mas que o assédio acontece. Não, eu não sei dizer se. Imagine um moleque desse desencarna, em desequilíbrio, sei lá, um cara mais velho. Provavelmente ele vai ficar no mundo espiritual procurando alguém para assediar no RPG, né? Não quem é que joga aqui para encostar, para gente fazer aquela quest junto, né? Nunca mais fiz uma instância no WoW, vamos encostar com esse povo. Certamente tem um processo desse. É muito complicado a alienação que esses jogos, eles são feitos para você ficar preso nele. Porque quanto mais preso você fica, mais mensalmente você vai pagar para eles, né? Demora muito. Todo o processo é feito para que você fique amarrado ali. Inclusive é considerado emprego mesmo que eu vou falar, mas depois, né? Realmente está lá na frente de 2012 de novo. É considerado o brincadeira de desempregado, né? Porque se você parar para pensar, que curioso, lá no Japão vi uma matéria que quanto mais aumenta o desemprego, que teve esse problema na crise mundial, mais as pessoas estão jogando online, porque não tem o que fazer. Aí a mente parada, a pessoa acaba se enchendo, ficando preso, né? E a nossa coisa, diz que tem uma parte do nosso cérebro que é a parte do vício, né? Nós somos facilmente hipnotizados ou manipulados por essas situações, né? E são feitos para isso, são feitos para você ficar preso. Você entra, tem um negócio para fazer. Aí depois você conseguiu aquele, tem outro. Aí você vai ganhando level, vai fazendo outro. Aí você começa a ver um cara passar com uma arma, com uma armadura melhor, e você quer aquilo. Então você vai vivendo para aquilo, você tem que entrar num lugar para matar não sei quem. Aí daqui a pouco vem sua mãe, vem tomar café. Peraí, mãe, tô matando um boss, né? Tem até um caso engraçado, cara, que é assim, que o cara fala como, né? A mulher fala pra ele assim, ó, a gente precisa parar aqui pra conversar a relação. Pera aí, amor, tô rilando a pare aqui, tô rilando a pare, que o pessoal fala, tô curando a galera aqui, daqui a pouco a gente conversa. Que mulher complicada, né? Aí tem o
O processo, e outra coisa, é um mundo que ninguém entende. Como é que é um mundo? Que mundo desgraçado é esse que o cara fica ali naquele negócio ali que não existe para lá e para cá, tal, para quem tá de fora é assustador. Pô, o cara não tem vida, é a sensação que você tem, né? O cara tá ali dentro, preso naquele negócio e não tem uma namorada, tal, ele não consegue conceber isso que tem. Lá dentro tem um mundo e pior. Acontece muito isso porque lá dentro você pode ser quem você quiser ser. Às vezes o cara não é tão bonito, lá dentro ele é bonito, é bonita, né? Ele não tem... Porque a gente tem um problema muito sério de atenção nesse mundo de hoje. De ser curtido, de ser comentado, né? de necessitar aparência, né? De ser aceito, exatamente. O Facebook não é nada mais, nada menos do que um simples reflexo da nossa vida, de nossa carência, né? A gente tem uma... nós somos tão carentes que qualquer coisa tá bom pra gente, melhor do que ficar antes só do que... como a pessoa falava, né? Tem o mesmo amor que não compensa é melhor que a solidão. Tem uma frase assim, como tem a outra, antes só do que mal acompanhado, quem tem atrito, né? Antagônicas. O processo é o mesmo. Ali dentro você é quem você quer ser. Você pode ser fortão, porque na vida real às vezes você não é nada. Você passa e ninguém sabe que é um zero à esquerda, né? Mas lá dentro você tem uma armadura, meu irmão, que demorou 2 anos para conseguir, né? Você tem uma armadura zona, tá potente, tá forte, você passa a ser respeitado. Porra, lá vai fulano ali, o fulano não vá, não que mata qualquer um ali. No jogo você é o capeta, né? Fora dele. Aí essa mudança de paradigma que que nos deixa, não é nem paradigma isso, né? Mas também, que nos deixa um pouco assustado, porque quando você deixa de tentar ser alguma coisa na vida, entre aspas, real, porque ali não deixa de ser uma vida que existe para aquela pessoa, para ela é real, né? Não pode ser para os outros, para mim ou para a pessoa que joga, no caso, é real, né? E ela tem necessidade daquilo ali, e vive o mundo, inclusive chega ao ponto que a pessoa vai sair para sair, a pessoa está preocupada porque não tá lá, tem que viajar, tem que levar o computador junto para ir. Então é um processo bem extremo, de complicado isso aí, né? O desequilíbrio, na verdade, é a repercussão de que nós somos. Nós somos assim. Somos desequilibrados, né? Somos necessitados. Em alguma fase da vida, todos nós vamos entrar em um processo mais difícil, que acontece como o desencarne de um parente, um momento de separação, a gente precisa de ajuda às vezes, raras pessoas conseguem manter, mas é muito fácil você pegar uma pessoa, você olhar, quem conhece alguém que fica bêbado o tempo todo, ou que fuma muito, ou que está se drogando, todo mundo vai dizer que conhece alguém, né? É o mesmo processo, eu acho. Bom, tem um monte de coisa pra gente falar aqui, viu? Apesar daqui tem um monte de... Rapaz, essa aqui, nossa chakra frontal, né? Vibração. Deixa eu ver isso aqui. Sim, o cara tá falando isso aqui que é de uma origem médica aqui. Eu não sei se eu vou poder ajudar ele não. É o Sérgio Barbosa. Olá, amigos do Viagem Astral, tal. Almejo fazer uma vasectomia, né? Que é aquela cirurgia que a pessoa para não ter mais filho, que o homem faz, né? Estou preocupado se essa cirurgia pode influenciar o corpo energético. Olha que pergunta legal. Algum amigo, amiga pode me orientar? Olha, eu não... É uma coisa que é até um questionamento que nós podemos ter aqui em vários aspectos, em vários pontos. Essa pergunta dele responde um monte de outras. Por exemplo, ele vai fazer uma simples cirurgia onde a máquina física... Por que vai cobrir o corpo energético, né? Há um processo energético mesmo que faz o corpo funcionar em harmonia com o corpo astral e a consciência mais o físico, certo? Mas há processos naturais de pessoas que nascem tortas, com problemas físicos, pessoas que durante a vida ficam com alguma dificuldade de locomoção. Será que isso tudo repercute de forma negativa também? Será que tudo é karma? Será que tudo é reação, né? Nesse caso dele, a pergunta é se a vasectomia vai Eu acredito que não. Eu acredito que isso seja muito simples, né? Eu não sei até onde o processo... É uma máquina. Você pegar essa máquina e fazer algumas alterações que não sejam em processo... O que conta mesmo é a mente da pessoa. Como está o estado mental. O que desequilibra é o estado mental, que faz com que as energias entrem em atrito com a emoção e com isso causem uma verdadeira bagunça espiritual. Isso desequilibra. Você botar um piercing vai manipular, vai também acabar com o processo energético, digamos assim, ou com o processo da plasmagem, que a plasmagem já fala toda, da forma do corpo astral? Não.
Não vai reagir, então, porque pessoas perdem as pernas e não perdem o equilíbrio. Tem pessoas que estão como aquele... Como é o nome daquele cara? É o Steven, alguma coisa, que escreveu o Universo na Casca de Nozes. Vocês vão lembrar aí. King, alguma coisa assim. Esse rapaz é um... Né, tem várias informações sobre ele na internet, né? É uma coisa dessa assim mesmo. Ele é Stephen Hawkins, né? Deve ser isso aí. Você vê uma mente brilhante com o corpo totalmente atrofiado. Tem problemas de comunicação, não sei se é por exemplificação, tem seus defeitos também, claro, mas tem uma mente brilhante, um cara em tanto, né? Então é um exemplo de que esse cara está com o corpo astral desequilibrado das energias? Não. Uma pessoa equilibrada mentalmente não tem corpo astral. Um espírito, às vezes, evoluído, propositalmente, às vezes não por grandes coisas, mas por uma famíliazinha que precisa de ajuda, ele encarna para ficar 20 anos, 15 anos, só para dar alguma exemplificação, para acalmar um pouquinho, para unir, e um corpo totalmente deformado, às vezes não fala direito, com exemplos de para dar força, né? Porque é sofrimento, sofre pra caramba, ele e a família, por ver um filho daquele jeito. Então, o corpo espiritual dele tá ruim? Não tá. A energia dele tá ruim? Não tá. A plasmagem física e astral é meramente pó. Não faz diferença nenhuma. Logo, se você fizer sua vasectomia, equilibrado mentalmente, sem problemas, né? Mas será que isso não seria uma aberração, já que o corpo é natural e você corta a reação do corpo poder ter filhos? Será que isso não vai lhe dar um karma no futuro? Acredito que não. Eu acho que karma é uma coisa muito forte para falar exatamente de como vai ser. Depende muito do estado mental de que você fez aquilo. Porque o karma, com K, que é o karma universal, que vem para lhe ensinar, como diz a palavra, ele vem para compreensão. A pessoa, quando faz uma vasectomia, já tem provavelmente 2, 3, 4, 10 filhos, pelo menos, o cara já tem, né? Olha, eu quero o Senhor Jesus. Bata um papo com Jesus. Eu não quero mais que ninguém encarne, não. Sei que a fila tá grande, aí cada vez... Já era para eu ter 3, eu tenho 10. Tá bom já, né? Vou parar por aqui. O cara deve ser uma máquina de sexo, meu irmão. Ele quer continuar fazendo, não quer fazer o negócio dele para continuar a ser feliz. Ótimo! Dentro do padrão de equilíbrio, não vai ter, eu não vejo drástico nesse negócio, não. Um cara, né? É verdade, pô. Engraçado, né? A ironia do destino. Enquanto um tá fazendo para não ter filho, tem gente que não consegue, né? É engraçado pra caramba. Aí vem aquela, enquanto um não quer sair do corpo, o outro quer, e o que não quer consegue, né? É uma coisa muito engraçada. Não, eu tô brincando, né? Tô brincando no aspecto de que vai lá, o cara faz uma vez por mês só, e toda vez que faz, nasce um filho também. Pô. Uma vez por ano já é suficiente. Toda vez nasce um filho. Acaba tem um negócio no corpo lá, né? Uma pergunta interessante. Interessante mesmo. Ó, quem quer falar alguma coisa? Falar, perguntar, bater papo, conversar. Vixe, o Dudu pergunta... O que a gente acha da discriminação do aborto aqui no Brasil? É o que pergunta complicada essa. Ela envolve muita coisa. Porque às vezes o processo... A verdade é, vamos pensar sobre essa pergunta, Dudu. Essa pergunta sua vai travar o que o FAQ. Já estou com 52 minutos, acabou o FAQ. Boa pergunta mesmo. Vamos pensar simples. Não, foi boa pergunta. A culpa é que eu estava olhando para lá, né? Vamos pensar simples, Dudu. Bem simples. O que é uma encarnação, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. É mais difícil encarnar ou desencarnar? O que vocês acham? Qual que dá mais trabalho? Encarnar. Encarnar você tem que antes, entre aspas, normalmente, isso quando acontece de ir empurrando assim, mas normalmente é bem feito. Antes de teus pais encarnarem, pelo menos assim, me foi falado fora do corpo que eu fui no casamento dos meus pais. Ou seja, eu sabia que eles iam ficar juntos, tal, sei lá como foi. Eu não lembro, não sei se é mentira, se é verdade, se era sacanagem do cara, né? Eu tive lá, não lembro nada. Aí o processo é muito profundo. Então o cara tá lá. O livro Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, psicografia de Irene Pacheco Machado. Nós fizemos um áudio sobre isso em cima dele, né? E então você tem um planejamento de encontro, né? A espera dos teus pais crescerem e naquele processo se encontrarem, né? Eu estou dizendo quando há um planejamento, um pré-planejamento, né? Não estou falando de processo mais, né? Então você vê a hora que vai acontecer, você sabe até às vezes que não vai nascer primeiro, que vai vir uma pessoa vai na sua frente, né?
Aí de repente, é simples, o espírito chega a vez, né, você, na hora, lá nesse livro tem uma parte muito interessante, que no momento da concepção, o espírito está lúcido, né? Então lá os cirurgiões espirituais que fazem na hora que está acontecendo lá o envolvimento sexual, que o óvulo entra em contato com o espermatozoide e tal. Então ele está lá e faz eles são espíritos, segundo o livro, preparados, eles não são muito no aspecto assim, eu não sei eu não vou fazer uma coisa pensando se é certo ou se é errado. O meu trabalho é fazer agora, né? Então há um planejamento. O trabalho dele é fazer a criança nascer naquele momento. Então é muito mais profundo, né? Então eles têm um planejamento nesse aspecto, é feito muito rápido. Ah, mas será que estão vendo eu sexualmente ali? Sim. Não é problema nenhum. Assim como você vê um cachorro com outro cachorro, nossa concepção é muito pior do que a deles. Eles têm uma concepção médica, espiritual, avançada. O corpo para eles não é absolutamente nada. Não nada no aspecto de não ser nada no pejorativo, mas o pudor que nós damos a isso, para eles é uma coisa muito simples, bondosa, são consciências entrando em maquinazinhas para aprender, né? Aí o espírito chega ali no momento da concepção, que vai estar para nascer, o que acontece? Essa consciência que está limitada ali já no corpo, quando faz a fecundação imediatamente, sim, quando já existe sim, já há ligação no feto já. No momento da concepção, o espírito está ali já. É feito ali. Ele pode não estar perto, depende muito do grau de compreensão. Ele pode, um espírito com a consciência maior, ele sempre vai sofrer. Fica lá claro, o espírito estava conversando lúcido, na hora que eles fazem a ligação, ele fica meio dementado. Pelo menos aquele espírito, daquele exemplo do livro, aconteceu isso. Eles tentavam falar, ele começava, sabe como se fosse alguém que bebeu, que não está no seu estado normal? Que saiu do que até o olho não foca mais direito, você percebe pelo olhar que então foi essa sensação que o livro passou, né? Então no momento então você não pode mais esperar e o que acontece com o aborto? Você concorda comigo que em relação à mãe e o pai também, a mãe é maior, mas o pai também, a ligação entre o filho é direta? É uma ligação 100%. É que ele está encaixado temporariamente dentro do segmento do corpo da mãe, né, e magneticamente, claro, se o pai estiver por perto, que nem sempre está, também com o pai, né? Então, se você causa um aborto, e essa consciência ali, eu não estou falando só do aborto no aspecto da maldade daquela, porque queira ou não, é simples. Se você nasce no mundo, você assume umas consequências. Quais são? Você vai nascer num local e aqui você vai necessariamente pode ou não ter filho. Você vai usar um balão de oxigênio para respirar. Vai ter que caminhar mais devagar, vai ficar um pouco mais lento, vai esquecer de algumas coisas propositalmente. Você vai assinar alguns contratos com a vida. Vai vir para cá para isso, né? Então você assumiu uns contratos. Aí você quebra o contrato com aquela criatura que esperava, sabe Deus, há 50 anos para nascer, um exemplo. Entre vocês virem, entre vocês encarnarem, crescerem, e digamos, vamos pensar por baixo, uns 30 anos, né? Mais ou menos. Aí você quebra um contrato. Aquela consciência estava limitada dentro do corpo da mãe, porque estava em concepção, nem todos têm uma consciência elevada. O assédio do abortado é o pior assédio que existe. É violento o assédio quando a consciência abortada, que é a consciência que queria encarnar, e foi cortada. Para ele aquilo é um crime sem noção, é uma barbaridade, porque ele não tem defesa, né? Então o que acontece é que a mãe sofre horrores, junto com, claro, com as mães, porque eles sabem quem fez, né? Eles têm essa consciência, e não dá para você, os espíritos mentores tentam ajudar, só que a ligação era tão intensa entre eles de muitos anos, mas já estava próprio dentro do corpo da mãe, que é muito complicado mesmo. No áudio sobre aborto tem um relato da minha mãe. Eu fiz uma entrevista com ela. Minha mãe teve um aborto. Teve, não fez? Reação foi muito estranha, muito difícil na época. Eu contei lá, vou contar agora de novo aqui, porque as pessoas não precisarem voltar lá. A minha mãe fez eu nem soube. Novinho, né? Tinha 17. Eu saí do coma, eu não soube. Foi uma coisa que... Essas coisas são de... Já tinha 40 e poucos anos ela na época. E ela causou um aborto, foi um aborto nesse aspecto, feito de uma forma que eu prefiro não comentar. Até deveria, né? E aí engravidou de novo depois e quis o filho. Com 8 meses
de gravidez do segundo filho, depois do aborto, o cordão umbilical. Agora vocês vão me perguntar, tinha espírito ali? É aí que a gente vai entrar no detalhe, né? Olha que interessante. Se há karma, o processo kármico, não necessariamente a consciência pode estar ali dentro. Pode ser que a espiritualidade segure energeticamente, porque o processo kármico não é por maldade, é por aprendizado, né? E aos 8 meses o feto morreu. Ela teve filho em parto normal e viu o filho morto na frente dela, né? Pois teve um terceiro filho, que hoje é meu irmão Patrick, né? Tá super bem, super tranquilo. E meu irmão, quando era pequenininho, falou para minha mãe assim: você não me quis da outra vez. Bem pequenininho, ela falou assim para minha mãe. Ficou sem cor na época, né? Porque ele falou para ela assim: meu irmão é super tranquilo, tá? Falou para ela isso assim. Não teve assédio dele para ela, na verdade. Teve reação. Assédio é o quê? De um espírito para ele é karma com C, né? É o karma que você pode intervir, você tem direito. Você vai repercutir isso, porque mesmo você achando que pode se vingar, a lei funciona para você também. Mas o karma com K agiu. Não para punir. Para punir, tá certo? Mas com intenção simples de fazer compreender, né? Fazer abrir a consciência. Agora, sempre que isso acontece, não. Cada caso é um caso diferente. Há casos e casos. Vocês vão perguntar para mim, caso de aborto. É bem profundo, né? Aborto, caramba, de estupro, seu cabeção, né? Se acontece um processo desse, né? A gente sempre fala que, as pessoas falam que nada acontece por acaso, tá? Às vezes parece um pouco maldoso a profundidade desse comentário, parece um pouco frio da divindade, falar que não acontece por acaso, então beleza, então houve assédio e a pessoa estava marcada para aquilo acontecer, não. Aí é que mora o detalhe. Algumas coisas não necessariamente estão marcadas. Quando você faz uma falha qualquer, no decorrer no decorrer da vida, você tem uma assinatura magnética, psíquica dentro de você. Você carrega, ou independente da obsessão, você carrega uma assinatura em você, uma assinatura kármica. É uma lei que ninguém foge. O que você faz de bom é seu, o que você faz de mal é seu, entre aspas, né? Retorna para você, e não necessariamente uma coisa alivia a outra. Tem a intervenção chamada caridade. Quando você ajuda alguém, alguém tenta lhe ajudar a carregar aquela pedra, né? Ele te ajuda. Por isso que fora da caridade não há salvação. É uma intervenção, né? A pessoa, porque quando alguém está grato a você, ela pode entrar nas suas energias e aliviar o seu processo de entrada. Mas quando a pessoa faz um processo errado desse, por exemplo, e nessa vida acaba não repercutindo. Então o que acontece? Na próxima vida, quando ela passar nos lugares, a energia dela, a assinatura energética dela repercute no lado o tempo inteiro. Aí ela, nessa caminhada da vida, ela vai passar perto de várias outras pessoas que têm o mesmo polo magnético. E, meu irmão, energia, magnetismo, é que nem soco na cara. Dói e é denso. E pronto. Se você não tem um magnetismo bom, ou é muito bom, você vai atrair. A lei de atração é simples nesse aspecto. Mas não porque... Eu não concordo muito com esse livro do Segredo, pelo fato de que não adianta você querer pensar e conseguir pensar. Pensar, querer já é muito melhor que não querer. Quando você quer pensar uma coisa positiva, é muito melhor do que nem querer. Mas independente do seu querer, você tem um processo energético para passar. Você não vai deixar de ter ele porque você quer que não tenha. Ele é seu e acabou, está na sua assinatura. E o processo de evolução é milenar, é lento. A gente não vai melhorar de um dia para a noite e ponto final. É só uma passagem no corpo que quando você chega aos 60, 70 anos, como nós vimos, aí você pergunta se passou rápido, as pessoas vão falar que voou, né? Então é bem profundo isso aí. É assunto para a gente falar um áudio inteiro, como já tem lá. Essa evolução toda, o sofrimento que nós temos, como falou o Edson agora, é para mim sinônimo de amor. É a lapidação da criatura. É a única forma da gente crescer. Por mais dura que possa parecer, por mais injustas vezes que nos vem na pele, é isso que faz pegar aquele facão e começar a cortar, sabe? Tirar o denso para ficar ali bonitinho, depois passar a lixa, né? Quando começa, não precisa cortar mais tanto, tem aqui só o karma mais suave, que é passando a lixa para deixar mais lisinho, né? Aí tem um karminha ainda, né? Nós estamos ainda no... Eu acho que o planeta Terra, quando as pessoas falam dessa mudança, está começando a sair do karma do facão,
que quando tinha que cortar os pedaços mesmo assim, que é denso ainda. A gente está começando a entrar na fase da lixa. Ainda dói, muita gente ainda vai doer muito. Muita gente ainda passando pela área do facão agora, né? A gente vai começar a entrar na parte do óleo de peroba lá na frente só. Quando ele passou pela lixa, começa a limpar assim, né? Até lá, meu amigo, a gente não tem muita chance a não ser acalmar a mente e ajudar uns aos outros. Por fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque você precisa de mim e eu preciso de você. Porque eu sozinho, vivendo só para mim, eu não consigo. Quem vai intervir por mim se eu pensar só em mim? Porque o que acontece, a gratidão, é que quando eu vou ajudar alguém, alguém me fala obrigado, alguém ora por mim naquele momento, aquela energia retorna para a pessoa muitas vezes. Ou seja, a caridade é até um processo inteligente. Você poderia até ser um egoísta da caridade. Eu quero ajudar porque quanto mais ajuda, mais para mim vem. Se você parar para pensar, é uma coisa bem interessante, bem profunda, né? É um conhecimento e tanto. É o contrário, né? Quando você chega para... As maioria das pessoas estão vivendo para si mesmas hoje em dia. Para juntar, para trazer para dentro de casa, para pegar, trazer para dentro de casa, né? Para atravessar o mais rápido possível o outro, para ganhar mais. Até os nossos meios são assim, um está convivendo com o outro o tempo todo na conquista de um concurso, de um trabalho. A gente está o tempo todo... Poucas são as pessoas que mudam o paradigma durante esse caminhar e pensam justamente o contrário que te faz crescer. É quando você para de se preocupar tanto consigo e começa a ajudar os outros a chegar. Sabe por quê? Porque você nem sempre vai chegar. A gente tem mais de 90% de não e 10% de sim nessa vida. E aquele cara que você ajudou muito, às vezes 10, 20 caras, um deles vão chegar. A porcentagem de que ele vai... E quando chegar ele vai pensar em você. Pelo menos um vai. Não, fulano. Né? A energia da ajuda, da gratidão, da movimentação energética magnética positiva é muito superior àquela que você se trava e só pensa em você. Acha que está crescendo quando está pensando só em si, né? Tá nada. Você está se travando, está se isolando, está se fechando e pior ainda, energeticamente você está ficando infeliz, porque você a sensação de completismo é zero. O vazio que nós temos quando só vivemos para a gente mesmo é impressionante. Você pergunta qual é a doença do século hoje? Depressão, meu amigo. Por que está todo mundo assim? Porque está todo mundo num consumismo horroroso, vivendo só para si mesmo, absolutamente nesse aspecto, trazendo fortemente a vida só para no seu ângulo, né? O importante é eu passar, quero passar. Se eu vou passar por aqui, por ali, se você vai ficar para trás, não importa. Aí o que acontece? Um vazio fora de série, a vida não faz sentido, porque não adianta ter o melhor concurso, o melhor emprego, o melhor destaque. Não completa. Só isso não completa. Isso faz parte do... Tem que ter, né? A pessoa tem que não pode achar que vai viver só de espiritualidade, tem que equilibrar, tentar equilibrar em todos os aspectos, né? Sim, pois é, a caridade no sentido da solidariedade, elas são bem parecidas, né? A caridade é porque até o lance do termo, a gente sempre busca muito a ligação com um lado ou com o outro, mas é verdade, só que eu falo é ajudar um ao outro, viver menos, e o mais interessante é que quando você fala viver menos para si, não é deixar de pensar em si mesmo, porque a felicidade que você tem em servir é infinitamente maior do que só viver para si mesmo. Bom, eu vou já começar, vou liberar a sala, né? E a gente fecha hoje assim, né? Hoje a gente começou com o Francisco de Assis, não foi? O disco é tão bonitão, vocês viram, todo mundo devia ter esse disco aqui, viu? Sério mesmo. Só que eu não estou achando o bicho aqui. Todas as músicas são bonitas. Tem a música de... qual é a música a pergunta de Angelita? Vamos ver aqui. Cadê a Angelita? Certo, vamos lá. Vamos ficar mais um pouquinho então, né? Como fica a situação das pessoas que por causa do trabalho como os policiais acabam matando pessoas, causando dor para com isso o fluxo das... É simples. Eu vou usar uma passagem da Bíblia aqui, que a gente conhece até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Infelizmente, no mundo que a gente tem aqui hoje, é necessário, como diz Jesus falou, que é necessário que haja o escândalo. Mas ai de que por quem venha, sabe? Infelizmente, você pode parar para pensar, como fica a situação de um juiz que pega uma pessoa
e decide que ela vai passar 30 anos numa cadeia, por exemplo. Com que permissão é essa que é dada a um ser humano, dentro, seja lá qual for o processo da lei, certo? Há aí uma como é que a pessoa fala? Um atenuante, sei lá, né? Enfim, não pesa tanto por causa do aspecto do que ele segue. Por exemplo, antigamente, na época lá, Francisco de Assis foi para a guerra. Francisco de Assis esteve na guerra. Só que naquela época era necessário que aquilo existisse, né? Naquela fase era necessário, aquilo fazia parte do mundo. Então há algumas repercussões que relativamente relaxam. Isso, por exemplo, a pessoa está cumprindo um dever dela dentro de um padrão social, mental, cultural atual, que é esse que a gente vive, né? Então tem policiais honestos e legais que fazem seu trabalho, acabam assumindo quase nenhum karma, eles só fazem seu próprio papel. A intenção deles não é matar nem maltratar ninguém. Olha o processo mental que eu falei aí, mesmo processo. O processo mental, ele pode ter karma com você? Pode. Aí, meu irmão, pode. Por que pode? Porque ele tem livre-arbítrio. Eu meti bala no ladrão. A minha intenção qual era? Ele ia matar uma mulher, ele estava assaltando, não tinha jeito, então eu precisei matar, né? Matei. A minha intenção foi maltratar, eu fui ruim, não. Educadamente, cheguei perto, fiz meu trabalho, não fui com raiva, nem nada. Digamos que esse policial seja um espiritualista, né? Um cara legal, um evangélico, enfim. Aí, o que acontece? O meu processo mental é simples, eu não quis maltratar. A minha intenção foi ajudar. Eu estou dentro do sistema, um sistema que é esse mundo que nós vivemos atualmente. A espiritualidade tem consciência desse sistema e trabalha em cima da nossa capacidade atual, né? Agora, aquele espírito pode se vingar do policial, ficar com raiva? Pode. Ele pode até não ter sintonia ou ter por causa do ódio que vai encontrar por causa do acontecimento. Ele pode acontecer. O karma com C, infelizmente, faz parte, né? É o livre-arbítrio que a criatura tem. Ele vai repercutir ou não, aí depende da divindade. É bem profundo, assim. É muito de acordo com o coração da gente. Como a gente age, como a gente faz dentro disso, né? E Francisco precisou ir para a guerra e precisou lutar na guerra. Agora, é errado, é certo? Naquela época, se não fosse, era desertor, sabe? Se não fosse, por exemplo, o país entrar em guerra, tem situações que pessoas que não vão, porque o processo espiritual, se você está no fogo, vai se queimar. No lugar que a gente está nascendo, faz parte da repercussão. Infelizmente, né, faz parte da repercussão do mundo que a gente vive. Pode ser um karma coletivo, talvez, um karma de um país inteiro, como acontece por aí. É bem profundo. Bom, pessoal, fiquem com Deus, obrigado, viu? Eu vou botar aqui uma musiquinha de Francisco de Assis para terminar, que é o... Peraí, antes de começar. Quando eu boto Francisco de Assis, não é pelo aspecto, tem muita gente que não tem nem tanta sintonia assim e tal, que é mais... Mas é pelo fato da gente tirar a parte boa dele, a parte de doação, a parte de uma pessoa que fala aqui, ó, onde eu tiver... Olha, só a gente ouvir isso aqui, ó. Responde aqui. Onde a discórdia que eu leve. Fiquei. Onde houver erro que eu leve verdade. Onde houver dúvida que eu leve. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.